Quem trouxe o seu livro, levante, balance o livro, balance. Tem que trazer o livro, tem que estar com o seu escapulário. Quem recebeu o escapulário a semana passada e hoje está com ele? Levanta a mão. Isso. Tem alguém que adquiriu hoje o escapulário e vai querer que abençoe e receba? Levanta a mão. Temos vários irmãos. Então, quem quiser adquirir o livro, tem os irmãos que estão aí passando. Levante sua mão que ele vai até você, tá? Tem os irmãos que estão aí, custa R$10. É um investimento na alma. Isso aí não, é só o livro, tá? Só o livro agora. Ou o escapulário, caso alguém queira. Só o livro ou o escapulário. Levante sua mão rapidinho que eles vão até você. E você adquire. Meu marido comprou. Compra o seu também, peça a ele, né? Que deixa de ser mão de vaca e compra o seu também de presente, né? Ele ainda vai escrever assim, com amor, né? Para o amor, pelo amor. Vamos abrir hoje na página 42, tá? Qual o tema do nosso cerco de Jericó? Bem forte, 1, 2, 3. Só o Senhor é Deus. E qual é o lema do nosso cerco? Eu me consumo de zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos. Qual o nome do personagem bíblico? Elias. E qual o tema de hoje à noite? Quando Deus diz basta. Tema de hoje, quando Deus diz basta. Pega aí página 42 do livro. Lembrando que as homilias estão sendo gravadas e você poderá adquirir depois se você quiser. Meus queridos irmãos e irmãs, uma das frases mais belas das Sagradas Escrituras, a frase que define quem é Deus, a frase que Santo Agostinho diz que se queimassem todas as Bíblias do mundo, mas ficasse só uma frase, e esta frase fosse o versículo de 1 João 4, versículo 8, 1 João 4, 8, que diz: Deus é amor, nós teríamos salvo toda a Bíblia Sagrada. Deus é amor, define o evangelista João na primeira carta. Deus é cheio de compaixão. Deus possui uma capacidade infinita de amor e misericórdia. Ele disse a Santa Faustina: eu sou o rei da misericórdia, que nenhuma alma tenha medo de se aproximar de mim, ainda que a alma esteja em estado de putrefação, podre pelos seus pecados, mas não tenha medo de se aproximar de mim, porque eu sou amor e misericórdia, eu sou o rei da misericórdia, portanto ninguém tenha medo de Deus, porque Deus é amor, Deus é graça e Deus está cheio de paciência para com cada um de nós. Amém? Amém. Tome posse dessa palavra dizendo amém forte. Amém. Porém, meus irmãos e irmãs, a Bíblia diz também que Deus é justo e que sua justiça e retidão estão entrelaçadas. Nós amamos saber que Deus é amor. Nós amamos saber que Deus é compassivo. Nós amamos saber que Deus está sempre de braços abertos para nos acolher e abraçar. Mas temos dificuldade de aceitar que Deus é justo. O Papa Emérito Bento XVI dizia que a misericórdia e a justiça de Deus são duas faces da mesma moeda. Não há como ficar com a justiça sem a misericórdia, mas também não há como ficar só com o amor
e esquecer que Deus é justo. Amém? A compaixão de Deus flui de sua bondade. Bondade sem justiça não é bondade. Deus nos ama porque Ele é bom. Mas para Ele ser bom, Ele precisa ser justo. Se Ele não fosse justo, Ele não nos amaria. Mas para nos amar, Ele precisa ser justo. A justiça de Deus se mantém firme contra o pecado, embora Ele ame o pecador. Ele odeia o pecado, mas Deus ama o pecador. Os cristãos da nossa época, graças a Deus, nós não nascemos na época de Santa Teresinha. Graças a Deus, nós não nascemos na época do Padre Pio. Graças a Deus, nós não nascemos na época de São Francisco. Por que eu digo isso? Porque naquela época, era a lei de Chico de Brito. Os pregadores que pregavam nos altares, os pregadores que falavam nos púlpitos, só falavam da justiça de Deus. Padre Pio cresceu ouvindo no seu convento, penitência ou inferno, penitência ou inferno, penitência ou inferno. Se falava mais do inferno do que do céu. Se falava mais da justiça de Deus do que da misericórdia de Deus. Graças a Deus, nós somos de uma geração que conheceu o amor de Deus. Quem aqui já fez seminário de vida no Espírito Santo? Levanta a mão, quem já fez? Se você fez seminário de vida no Espírito Santo, a primeira pregação do seminário qual foi? Deus é amor e Deus me ama. E se você não fez o seminário, você não está entendendo nada. Enquanto você não fizer um seminário de vida no Espírito Santo, em matéria de fé, você não sabe nada. Porque a primeira coisa que é preciso uma pessoa fazer é uma experiência com o amor e com a misericórdia de Deus. Porém, há um problema com a nossa geração atual. Se a geração do passado, de Santa Gema Galgano e de Padre Pio, se a geração de Santa Faustina, de Santa Teresinha, de Santa Teresa d'Ávila, era a geração da rigidez, a nossa geração é a geração que só aceita a misericórdia de Deus. Que acreditam que se Ele é bom, Ele não vai punir o pecado. Se Deus é misericórdia, eu posso fazer o que eu quiser. A nossa geração parece que tomou um sonífero mortal, que tem paralisado a mente de milhões de pessoas. Deus é amor, Deus é amor, Deus é misericórdia, texto da misericórdia, tudo que é de misericórdia, porém, sem um desejo de mudança de vida. É como se eu dissesse, tá bom, eu aceito andar com Deus porque Ele me ama, Ele cuida de mim, Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus não me castiga, Deus não me faz nada. Agora, eu ando com o demônio do outro lado. Eu quero Deus, eu quero o mundo. Eu quero Deus, eu quero o pecado. Eu quero Deus, eu quero fazer o que eu quero. Isso, biblicamente, não está certo. As pessoas acreditam que Deus não punirá o pecado. Esse sonífero espiritual silencia os seus medos e permite que eles pratiquem toda forma de pecado e que se ande de braços dados com o mundo, esquecendo o que São Tiago diz no capítulo 4, versículo 5. Aquele que quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Repita o que São Tiago diz. Do mundo, torna-se inimigo de Deus. Tiago 4:4. Você já viu que a geração atual é a geração que apoia tudo? Tudo hoje é bom. O pecado hoje está lá em cima, nos filmes, nas novelas, nas músicas, tudo é para pecar.
Para onde você olha tem um pecado. Tudo lhe incita ao pecado. Tirando as poucas vozes católicas que nós temos no rádio, na televisão, o resto é uma escola para nós irmos para o inferno. É uma escola para nós irmos para o inferno. As vestes de hoje é um desfile de moda que vai acontecer no inferno. Porque até os homens agora entraram na onda de apertar as calças, né? Que fica de um jeito que você, eu não sei nem como é que bota dentro como é que entra aquela calça na perna, porque é muito apertada, né? Aí um dia eu perguntei, meu filho, como é que você botou essa calça? Não é, padre, que ela estica, né? A pessoa enfia a perna dentro e ela amolda. E aí ele sai lá, né, mostrando na frente e atrás. Palavrões, pornografia, mentira, prostituição, violência, tudo hoje é aplaudido. E ai de você, se não disser que está certo. Eu fui postar uma postagem para dizer que foi um erro a menina ter abortado. Mas apareceu gente até do inferno. O senhor está sendo muito radical. Não está pensando na inocência daquela criança que foi, abusada, estrupada. Claro que eu estou pensando. Agora, eu não posso dizer que a criancinha que foi sacrificada, que poderia estar viva hoje, tem a ver com aquele sofrimento que ela passou. Não. Uma coisa não justifica a outra, mas a geração atual, e a frase que eu mais ouvi, e eu mais escuto quando eu coloco alguma coisa mais dura na internet é: padre, me admira muito, Deus é amor. Vocês já ouviram isso? Não é assim? Deus é amor. Porque Deus é amor. O senhor devia pregar o amor. Só que não existe amor, nem misericórdia sem justiça de Deus. É como se Deus dissesse: tá bom, engravidou no namoro, o pai não pode saber, a mãe não pode saber, a bichinha vai ficar mal falada, não tem problema, mata essa criança, mata. Arranca ela de lá como a outra foi envenenada com sal dentro do coração, tira fora. E tem uma coisa, não tem problema se é no primeiro mês, no segundo, no 10º, não, mata. Deus não faz nenhum tipo de... Como é que a gente diz? Tem uma palavra que diz: Deus não cede. Deus não cede 1 centímetro daquilo que Ele falou. Está errado lá, está errado aqui, está errado hoje, amanhã, depois de amanhã, quando for. Está errado. No estudo bíblico desta semana, vamos ver que o pecado de Acabe e Jezabel atingiu um ponto irreversível. Todas as tentativas da misericórdia de Deus não trouxeram solução para a dureza do coração deles. E é aí que Deus diz: basta. Diga comigo essa palavra: basta. Basta. A hora que Deus diz: basta, você não irá mais continuar fazendo o que você está fazendo. Provérbios capítulo 6, versículos de 12 a 15 diz que o pecador é um homem perverso, um iníquo, aquele que caminha com falsidade na boca. O que é falsidade na boca? Pensa uma coisa e diz outra. Ai, você é linda, e na cabeça está dizendo o contrário. Falsidade na boca, mentira. Falsidade na boca é mentira. Para conquistar, para fazer, para escapar, eu vou criando, eu vou inventando, eu vou mentindo, eu vou falando, eu vou dando um jeito para a coisa sair do meu jeito. E Deus diz que isso é pecado. Pisca os olhos. Vocês já viram? Aquela coisa que você está falando com a pessoa e quando ela não vê, né? Deus é, Ele sabe até isso, né?
Que a gente está falando com o outro, né? Mas é mentira. Aí olha para o outro e diz assim, ó. Né? Não tem assim uma piscadinha, né? Um dia eu fiquei assim, a mulher falando comigo e piscando o olho. Eu disse, fala, o que é que essa mulher quer? Né? Mas eu vi que era uma doença. Piscando o olho, né? Pisca os olhos. Bate com o pé. Dá o sinal, né? Tá jogando baralho aí, né? Bate com o pé. Faz sinal com os dedos. Deus é demais. Só há perversidade em seu coração. Não cessa de maquinar o mal e de semear confusão. Tem gente que só semeia briga, só semeia confusão, discórdia, fala daqui, fala daquela, a língua chega a estar grossa de falar. Por isso, olha o que Deus diz. Provérbios 6, versículo 15. Por isso, repentinamente virá a sua ruína, de improviso ficará irremediavelmente quebrado. Outra tradução desse texto, Provérbios 6,15, diz o seguinte: chega a hora em que Deus diz finalmente àqueles que teimam em não o ouvir, basta. Neste momento, repentinamente, sem que haja cura, ele diz, basta. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Aquela prova que a gente está fazendo, e o professor está lá, se levanta e diz, acabou. Pode entregar a prova, não dá mais. Basta. Acabou o tempo. 3 exemplos na Bíblia da severidade divina na Bíblia. 3 exemplos. Primeiro, diga comigo, Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. Com infinita paciência, Deus permitiu que essas cidades existissem, até que, dada a sua imoralidade. Qual era a imoralidade de Sodoma e Gomorra? Sexo anal, homossexualismo, prostituição, sexo desenfreado. Dada a sua imoralidade, devassidão, perversidade e contaminação dos seus habitantes, levou Deus a dizer a Abraão, basta. Abraão, Ló, o teu sobrinho está lá dentro da Sodoma. Pois vá dizer para ele ir embora, porque eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Basta. Basta. E mandou fogo do céu, que destruiu as 2 cidades. A justiça de Deus veio repentinamente, sem que houvesse cura, sem ter mais solução. Segundo exemplo na Bíblia, Herodes Agripa I. Repitam. Herodes Agripa I. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 23. Deus diz a Agripa, Herodes Agripa, basta. E sua história teve um final infeliz. No mesmo instante em que ele aceitou ser adorado e louvado como Deus, e começou a dizer, eu sou um Deus, o anjo do Senhor, diz a palavra, veio e naquele momento feriu, por ele não ter dado glória a Deus, e ele morreu comido de vermes, morreu comido de bichos. Qual foi o pecado de Herodes Agripa I em Atos 12? Foi ele ter aceitado o louvor e a adoração que só eram devidos somente a Deus. Chegou sua hora. Não haverá cura. Não havia mais cura.
Terceiro exemplo nas Escrituras. Nações inteiras. Nações inteiras. Repitam. E o primeiro? Sodoma e Gomorra. Qual é o primeiro? Sodoma e Gomorra. E o segundo? Herodes. Terceiro? Nações inteiras. Deus não perde a paciência somente com cidades e pessoas. Ele perde também a paciência com as nações. Como está em 1 Crônicas 36, de 11 a 16. No versículo 16 diz: até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Quase 300 anos, a nação de Judá, lá no sul, como a gente já conheceu o mapa geográfico de Israel, viveu sob o reinado de reis ímpios, que se rebelaram contra Deus, que zombaram dos mensageiros que Deus enviava. Finalmente, diz a Bíblia, Deus perdeu a paciência e os puniu. E Deus pode fazer isso com um casal. Deus pode fazer isso com um jovem. Deus pode fazer isso com uma comunidade, com uma paróquia. Deus pode fazer isso comigo. Ai, meu Deus, o padre tal está preso. Pois é, chegou a hora em que Deus disse. O Papa, o rei, o governador, o presidente. Chega a hora em que Deus diz, basta, basta. Não tenho mais paciência. Padre, isso é muito duro, mas esse é o outro lado da moeda, o outro lado da medalha. Misericórdia e justiça. Vejam, que é o que nós vamos ver nesse episódio da vida de Elias. Elias tinha lidado com Acabe e Jezabel desde o início do seu ministério profético. Ele foi enviado por Deus a eles. Deus os fez conhecer a verdade e esperou muito tempo, 3 anos. Pacientemente Deus esperou a conversão deles. Porém os dois se recusaram a crer. No Monte Carmelo Deus demonstrou com o fogo que Ele era o único e verdadeiro Deus, digno de toda glória. Mas ao invés de Acabe e Jezabel se converterem, eles endureceram ainda mais o coração. Acabe e Jezabel são exemplos de pessoas que deliberadamente se recusam ao arrependimento. Vejamos agora, pega aí página 43, Hudson, versículo de 1 a 4. As atitudes desse casal que mostram quão desprezível eles eram. Leia o texto, 1 Reis 22, de 1 a 4. Depois disso, aconteceu o seguinte. Nabote de Jezrael possuía uma vinha nessa cidade, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe disse a Nabote: cede-me tua vinha para que eu a transforme numa horta, porque está junto de minha casa. Eu te darei em troca uma vinha melhor, ou, se o preferes, te pagarei em dinheiro o seu valor. Nabote, porém, respondeu a Acabe: Deus me livre de ceder-te a herança de meus pais. Acabe voltou para casa, sombrio e irritado, por ter Nabote de Jezrael recusado ceder-lhe a herança de seus pais. Estendeu-se na cama com o rosto voltado para a parede e não quis comer. Nabote era um homem simples. Tinha um pequeno pedaço de terra onde ele plantava uma vinha. Essa vinha era uma herança do pai e estava do lado do majestoso palácio de Acabe. Acabe era rei, Acabe tinha tudo, terras e mais terras. Ele era o rei poderoso, tinha tudo. Certo dia, por acaso, Acabe se deu conta disso. Se levantou, olhou da janela,
viu que o invejoso é assim, né? Ele olha para o que você está, carro novo, o negócio está crescendo, como você está bem, mulher bonita, né? Acabe olha, talvez naquele momento estivesse triste, com tédio, sem ter nada para fazer. Geralmente o invejoso não tem nada para fazer na vida, por isso que ele tem tempo para olhar as coisas dos outros. Olhou da janela e disse: esse terreno é bom, eu queria fazer uma horta. Nasce aí o pecado da inveja, que levou Acabe a dizer a Nabote: me venda a terra, eu lhe dou outro pedaço de terra no outro canto. Por que Nabote não vendeu a terra? Por que Nabote não trocou a terra? Porque quem lê essa história pode pensar: esse Nabote era muito abestado. Eu tinha botado o preço lá em cima e tinha vendido o rei. Não era assim que a gente faria? Não tinha resolvido o problema dela e do rei? Sim ou não? Sim. Porém, Acabe e Nabote sabiam que na lei de Deus existia uma lei, uma cláusula na lei de Deus, que dizia que uma pessoa não poderia vender a herança do pai. Por isso que ele disse: Deus me livre. Ele quis obedecer a Deus. Nabote é um homem de Deus, Acabe não. Acabe sabia que ele não podia fazer aquela proposta indecente, que ele estaria ferindo um preceito de Deus. Não, de jeito nenhum, eu não vou te ceder a herança do meu pai. E como nós já estudamos a figura de Acabe, nós já sabemos quem ele era. Já sabemos que ele não cresceu psicologicamente, não amadureceu para se tornar um verdadeiro rei de Israel. E agora, como uma criança, né, que não obtém o que quer, sai fazendo beicinho. Eu vou para casa. Nabote não me vendeu. Eu queria, eu quero. Olha a palhaçada que ele faz. Desgostoso, indignado, ele vai para o quarto, bate a porta, vira a cara para a parede: não vou comer. Fraco, imaturo. Isso é imaturidade. Você tem um problema? Vai resolver. Pense, reflita nas coisas que você quer na vida. Mas não vá para cima da cama se deitar e chorar. Aí olha quem aparece. Versículo 5 a 7. Página 44 do livro. Pega a página, abre o livro. Jezabel, sua mulher, veio ter com ele e disse-lhe: por que estás de mau humor e não queres comer? Ele respondeu: falei a Nabote de Jezrael, propondo-lhe que me vendesse a sua vinha, ou, se o preferisse, que a trocasse comigo por outra melhor. Mas ele respondeu-me: não te cederei a minha vinha. Jezabel, sua mulher, disse-lhe: não és tu, porventura, o rei de Israel? Vamos, come, não te incomodes. Eu te darei a vinha de Nabote de Jezrael. Eu imagino Jezabel, não sei se vocês já pararam para pensar nessa mulher no estudo bíblico, né? Imagina aquela mulher arrogante, de salto alto, umas unhas assim bem grandes, tipo aqueles filmes, né? Não tem a Malévola, né? E ela andando, né? Ela de salto alto, chegando assim toda. Vê um marido chorando em cima da cama. Amor, o que é que você tem? O que é que você comeu que não gostou? Está triste por quê? Não, porque a Nabote não me vendeu a terra. Eu não vou comer, eu vou morrer. Mais uma vez, Jezabel entra em cena com seu caráter dominante e sua autoridade que diz: esqueça tudo, levante da cama, coma, alegre-se, eu vou te dar a vinha. Eu vou dar o presentinho do menininho de mamãe. O menininho. Dê tudo que seu filho quer para ver se ele não lhe mata depois.
faça as vontades de pessoas psicologicamente imaturas. Quem lida comigo sabe, eu vou atrás, eu abraço, eu perdoo, eu peço perdão, mas não venha com... Ninguém falou comigo, não vou mais para a missa. Pode ficar em casa, você não aprendeu nada. Acabe com isso, amadureça. E nem aceite ninguém do seu lado que fique... Você não vai amadurecer nunca. Você não vai crescer nunca. Você não vai ser um homem, uma mulher de Deus nunca. Acabe morreu um menino velho buchudo, barriga branca, mandado pela mulher. Pau mandado era Acabe. Vejam. Acabe está sob estresse e pressão. E por isso Jezabel age sozinha. E ela, claro, não vai agir segundo a lei de Deus, mas conforme a carnalidade dos próprios desejos. Em outras palavras, ela está dizendo ao marido: saia da minha frente, seu fraco, que eu resolvo. Porém, sem o temor a Deus, ela age como uma mulher ímpia e toma a seguinte decisão em nome do rei. Eu quero que todo mundo leia junto com o Hudson. Versículo 8 a 10, página 44. Todos juntos. Vamos lá? Escreveu ela, então, uma carta em nome do rei. Todos, vamos lá. Selou-a com o selo real e mandou-a aos anciãos e aos notáveis da cidade, com os cidadãos de Nabote. Eis o que dizia na carta: promulgai um jejum, fazeis sentar Nabote no lugar de honra, e mandai vir diante dele 2 homens inescrupulosos que o acusem, dizendo: este amaldiçoou a Deus e ao rei. Conduzi-o em seguida para fora da cidade e apedrejai-o até que morra. Jezabel não tinha autoridade para escrever em nome do rei. Mas este não foi o único crime dela. Na carta, ela faz uma maquinação, ela faz como é que a gente chama isso no Ceará? Maracutaia. Uma maracutaia, um engodo, usa o selo do rei. E quantas vezes ela não deve ter feito isso, né? Não era a primeira vez, porque ela já sabia o caminho de resolver problemas. E manda para os juízes de Israel, que eram os anciãos, os homens de Deus que deveriam governar com sabedoria. Mas como a gente vê na história de Susana, lá em Daniel, muitos eram corruptos. E estes usam o próprio jejum a Deus. Usam a Deus, usam as coisas de Deus para se promover, para fazer o que quer. Usam um jejum, contratam uma testemunha falsa. No livro de Deuteronômio, capítulo 17, de 5 a 6, diz que para alguém ser morto de pena capital, tinha que ter o testemunho de 2 pessoas. Portanto, como as testemunhas foram falsas, a morte de Nabote foi um ultrajante e enganoso assassinato. Vamos agora para o versículo 11. Os homens da cidade, os anciãos e os notáveis, com cidadãos de Nabote, fizeram o que ordenava Jezabel, segundo o conteúdo da carta que lhes tinha mandado. Promulgaram um jejum e fizeram Nabote sentar-se no lugar de honra. Vieram então os 2 miseráveis, colocaram-se diante dele e fizeram publicamente a seguinte deposição contra ele: Nabote amaldiçoou a Deus e ao rei. Depois disso, levaram-no para fora da cidade, onde foi apedrejado e morreu. E mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morto. Quando ela soube que Nabote fora apedrejado e morto, foi dizer a Acabe:
vai e toma posse da vinha que Nabote de Jezrael te recusava vender. Ele já não vive, está morto. Acabe, tendo ouvido dizer que Nabote morrera, levantou-se e dirigiu-se para a sua vinha para tomar posse dela. Fica imaginando a cena, né? Ela chega assim, botando o dedo a unha na boca assim, né? Mulher ruim não faz isso, né? Resolvi teu problema. Vai, teu brinquedinho está lá. Ora, o que é que queria um rei com negócio de horta? Ruindade. E os envolvidos nesse esquema não foram apenas as falsas testemunhas, os miseráveis que a Bíblia fala. Todo aquele que dá mau testemunho contra um inocente é um miserável perante Deus. Mas os anciãos e os nobres seguiram as instruções de Jezabel. O sistema estava inteiramente corrupto. Qualquer semelhança com o Brasil é mera coincidência. O sistema estava corrupto. Corrupto. Ninguém buscava a verdade. A denúncia era grave. Nabote blasfemou contra Deus e o rei. E qual era a sentença? Leva para fora da cidade e apedreja. Cada um jogava uma pedra e ficava só um monte de pedra, não tinha nem enterro. Agora veja a reação de Acabe. Era previsível. Como de costume, ele confia em Jezabel e ela vem ao seu encontro com a solução do problema. Ele não se preocupa em perguntar, mulher, como é que você conseguiu? Tão fácil que eu não consegui. Não se preocupou de perguntar, ele morreu, o que foi a Covid, o que foi que houve com ele? Não. Afinal, o que ele queria era o pedaço de terra. Não foi atrás da verdade. Mais uma vez, a impiedade reina na corte de Acabe. E embora muitos cidadãos soubessem da verdade, todos deram de ombro e olharam para o outro lado. Um rei, presta atenção nisso, olha para mim agora, você de casa, um rei ímpio e imoral, não ético e idólatra, tem o povo que merece. O povo passa a ser como eles. Meus irmãos, está vindo a eleição, eu nem sei quando é agora. 15 de novembro. 15 de novembro, está vindo a eleição. É a oportunidade da gente votar no novo prefeito de Fortaleza. É a oportunidade da gente votar na nova Câmara dos Vereadores. Tem mais alguma coisa? É só prefeito, né? Prefeito e vereador dessa vez, né? Na outra, deputados, senadores e presidente. Você e eu temos uma responsabilidade. Porque se eu, ao votar, eu voto em candidatos e partidos que são contrários ao que diz a minha fé, eu estou fazendo o mesmo papel de Acabe e de Jezabel e estou lavando minhas mãos no sangue da injustiça. Basta o aborto, por exemplo. Basta o aborto. Eu não posso votar em alguém ou num partido que defende o aborto, sob pena de excomunhão. Sob pena de excomunhão. O povo teve o rei que eles mereciam. Nós temos as autoridades que nós colocamos lá, porque sem o meu voto, eles não vão. E nesse ano, as câmaras de vereadores serão renovadas. As prefeituras serão renovadas. Quem irá tomar o lugar dos que estão aí? Vai depender de nós. E nós devemos pensar muito bem. O que é que nós queremos como cristãos? Não é em troca de um emprego. Não, padre, eu não posso votar contra, porque senão eu perco o meu emprego. Perca o emprego e você não vai para o inferno. Ganhe o emprego e você está lavando sua alma com o sangue
dos inocentes, da prostituição, vocês sabem que aqui não aprovaram no Estado o ensino estadual e municipal da ideologia de gênero, porque a gente ainda tem vereadores e deputados cristãos, senão tinha sido aprovado. Ensinar as criancinhas que não tem homem nem mulher. Cada um nasce do jeito que quiser e se torna o que quiser. Ideologia de gênero é uma ideologia do inferno para destruir nossas crianças. Cartilhas de pornografia, uma série de coisas. Não passou, não estou falando de coisas não, estou falando de voto. Ganhou por um voto, um só voto. Um voto ganhou de não ter passado. Se não tinha passado. Se não tinha passado. A paciência de Deus chegou ao fim com esse casal. Ele havia suportado anos de atos impuros, mas as coisas chegaram ao momento onde o limite de Deus diz: basta. Vocês já notaram que Elias está fora desse episódio? Vocês já viram? Até agora não aparece Elias. Quem são os personagens? Acabe, Jezabel, Nabote, os juízes, os miseráveis. Os miseráveis que eram as testemunhas falsas. Elias permanece fora da cena o tempo todo. É como se Deus estivesse dando a Acabe e Jezabel mais uma chance para eles se voltarem para ele, para Deus. Porém, eles não demonstram nenhuma mudança no coração. Para quem não tem Deus, o aborto não é nada, nada. Eu vejo na internet os comentários: a mulher tem o direito. Direito de quê? Bandida. Você tem direito de matar ninguém? Que conversa é essa que mulher tem direito de matar criança? Você tem direito de ir no banheiro, fazer xixi e outras coisas. Mas matar criança não é seu direito. Porque é outra pessoa. Desde o momento da concepção é outra pessoa. Como eu não tenho o direito de destruir o ovo de uma tartaruga, nem uma árvore dessa eu posso mais derrubar. Para podar uma árvore dessa é lei que não sei o quê. Ai, se eu cortar essa árvore aqui. Se não aparece a lei da prefeitura. Mas para matar, eles estão doidos. Eles estão doidos que chega um presidente, doido que chega um governador, doido que chega que aprova aborto. Doido, eles estão loucos. Loucos para provarem a iniquidade, o mal. E aí chega a vez de Elias. Elias entra em cena. Chega de oportunidade para o arrependimento. A cota da paciência de Deus chegou ao fim, chegou a hora do julgamento. Leia no livro, página 46, 17 a 20, juntos, bem forte, juntos, versículos 17 a 20. Então a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o tesbita. Vai, desce ao encontro de Acabe, rei de Israel, que mora em Samaria. Ei-lo que desce a tomar posse da vinha de Nabote. Diz-lhe o seguinte: isto diz o Senhor: mataste e agora usurpa, e ajuntarás. Eis o que diz o Senhor: no mesmo lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu. Acabe exclamou: encontraste-me de novo, ó meu inimigo? Sim, respondeu Elias, porque te vendestes para fazer o mal aos olhos do Senhor. Este é o som da justiça de Deus. Quando Deus chega ao fim da linha, não é uma mensagem agradável de se ouvir. Como Elias nunca foi de argumentar com Deus e de interferir em seus desígnios, ele ouve, aceita e obedece o plano de Deus. Porque os mensageiros fiéis contam a verdade, que ele trata de amor, que trata de julgamento de Deus. Vocês nunca vão viver pregar nesse altar coisa para agradar vocês, para eu ter uma multidão. Nunca. 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 Está errado, está errado. E olha interessante que Acabe diz para Elias:
encontraste-me de novo. Vocês lembram quando ele tinha encontrado? A primeira vez, ele disse que não ia ter chuva. Na segunda vez, que ele encontra, qual foi a segunda vez? Ele ameaçou, através de Jezabel, matar o Elias. E agora, ele diz, me encontraste de novo? Ele responde, sim, porque te vendeste para fazer o mal aos olhos do Senhor. Diga, porque me vendestes. Porque me vendestes. Te vendestes. Te vendestes. Para fazer o mal. Não há dúvida que na mente de Acabe existe uma inimizade entre ele e o profeta de Deus. Não pode existir amizade entre a igreja e o mundo. Não pode existir amizade entre o padre e o mundo. Ah, o padre bom é o que bebe na mesa, cachaça, que dança, que tem mulher, que tem não sei o quê. Não. Ah, é porque eu digo palavrão, porque assim todo mundo vai me ouvir. Ah, porque eu vou vestir a calça do mundo, que todo mundo vai me olhar. Vai olhar mesmo, para lhe desejar. E ao mesmo tempo lhe pisar e cuspir em cima de você. Entendem? Meu inimigo. E Elias não nega isso. Ele vai direto ao ponto, repreende. A palavra te vendeste na Bíblia, em hebraico, significa uma atividade constante, frequente de lidar com o mal. Atividade frequente de lidar com o mal. É interessante perceber que a palavra também pode ter o significado de casar. E aqui Elias brinca com a palavra à luz do relacionamento de Acabe com Jezabel. Ele se casou literalmente com o reino das trevas e do mal, ao se casar com Jezabel. Jezabel veio com um pacote completo. O seu Deus, os seus vícios, a sua miséria, a sua desgraça, e levou o povo junto com o rei para o mesmo caminho. Por isso que Deus diz, basta, não há cura mais para você. Versículo 21 a 24, página 47. Veja o julgamento final de Acabe e Jezabel. Farei cair o mal sobre ti. Vou varrer-te e exterminarei da família de Acabe em Israel todo varão, seja escravo ou livre. Farei de tua casa o que fiz da de Jeroboão, filho de Nabate, e da de Baasa, filho de Aias, porque me provocastes a ira e arrasaste Israel ao pecado. E eis agora o que diz o Senhor contra Jezabel. Os cães devorarão Jezabel na terra de Jezrael. Todo membro da família de Acabe que morrer na cidade será devorado pelos cães, e o que morrer no campo será comido pelas aves do céu. Para nós o cachorro é um animal amigo dos homens. Para nós o cachorro é um animal lindo. Para nós o cachorro é uma criatura agradável. Na época da Bíblia, no Antigo Testamento, o cachorro não era visto como nós vimos hoje. O vemos hoje. Na Bíblia, o cachorro, ele é um animal desprezível, porque ele come carniça, né? Ele come podridão, né? Ele come bicho morto. Então, o cachorro não era um animal querido. E ter o corpo lambido, comido pelos bichos, era a pior das maldições. Padre, maldição existe? Agora eu digo como Padre Reginaldo, meu filho. Né? Ele não diz assim, o Padre Reginaldo, não diz, meu filho. Pois é, meu filho, pensa que não existe. 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 O mal existe, a maldição existe. E se você pegar a Bíblia, tudo isso aqui aconteceu com a família de Acabe, com ele e com a mulher. Como Natã fez com Davi, que tinha pecado matando o esposo daquela mulher com quem ele adulterou. Elias vai até Acabe e com um olhar penetrante anuncia o julgamento próximo e a morte iminente do rei e da mulher. Imagina, Acabe deve ter sentido frio na espinha. O livro dos Reis diz quem ele era, versículo 25 a 26, página 48.
Quem era Acabe e Jezabel? Todo mundo lendo, para você não se tornar igual. Página 48, vamos lá. Com efeito, não houve ninguém que praticasse tanto mal aos olhos do Senhor como Acabe, excitado como era por sua mulher Jezabel. Levou a abominação ao extremo, seguindo os ídolos dos amorreus que o Senhor tinha expulsado de diante dos israelitas. Que parceria, né? Ele arranjou uma mulher e os dois afundaram juntos no mal, até que Deus disse: não dá mais, basta. 2 lembretes para terminar. Vamos terminar agora. Primeiro lembrete, diga comigo: a paciência de Deus tem limites. A paciência de Deus tem limites. E o pior é que ninguém sabe qual é esse limite, nem quando é. Diga de novo: a paciência de Deus tem limite. Tem limite. E ninguém sabe qual é. E ninguém sabe qual é. As engrenagens de Deus podem rodar devagar, mas com extrema precisão. Deus, na sua paciência e misericórdia, espera dia e noite que ouçamos sua voz, que lhe obedeçamos, que façamos o bem. Ele vai esperar o meu sim todo dia. A paciência dele às vezes até nos frustra, porque dizemos: por que que Deus permite tanto crime? Por que que Deus permite tanta guerra? Por que que Deus permite tanto mal no mundo? Ficamos irritados. A paciência que faz Deus esperar a conversão do traficante é a mesma que Deus espera a minha conversão. Quando vemos o mal no mundo, é muito fácil nos convencermos de que o mundo vai continuar fazendo mal perpetuamente, que os bandidos vão continuar bandidos, que os ladrões vão continuar ladrões. E quando as pessoas praticam uma série de pecados e não veem as consequências imediatas, elas não pensam. Aliás, elas pensam: está tudo bem. Traí minha mulher, ela nem soube, nem descobriu. Né? Botei aqui o nome da minha amante no celular com o nome de homem, ela não vai desconfiar nunca. Está tudo ok, está seguro. Não, estou roubando na empresa, mas nunca ninguém vai saber. É só 10 centavos todo dia. Nunca o patrão vai descobrir. Você e eu sabemos qual é o limite da paciência de Deus. Você sabe? Não. Nós não sabemos até quando Ele vai ser amoroso e misericordioso. Porque vai chegar o dia que Ele vai dizer: chega, acabou. Não vou tolerar isso. Não sabemos quando, não podemos dizer que a paciência de Deus pode efetivamente chegar ao fim. Porém, não podemos pensar bobamente que Deus vai aceitar tudo que eu faço e vai ficar achando que tudo é normal e legal. Não. Preceito divino ferido, consequência divina posta em ação. Pecado cometido, maldição lançada. Não tem como. Não tem como. Claro, se eu me arrepender na hora da morte, Deus vai me perdoar. Vou beber, vou transar, vou trair, vou roubar, vou matar, vou apoiar aborto, vou votar em candidato, vou fazer o que eu quiser. Na hora da morte, Deus me perdoa. Como é que você sabe? Você sabe? Você não sabe. Já contei aqui de um homem que eu evangelizei. Aliás, ele já era evangelizado. Em frente ao prédio que eu morava, todo dia de manhã ele falava comigo: padre, tudo bom? Tudo jóia? Padre, eu tenho outra mulher fora de casa. Disse: meu filho, não, mas é que eu amo tanto, ela me ama, né? Eu a amo, ela me ama, dá até música, né? Ela gosta de mim, eu gosto dela. Meu filho, não faça isso. Pois é, padre, eu sou da renovação carismática, de um grupo de oração. A última vez que eu me encontrei com ele em dezembro, ele riu e disse: padre, e aí?
Deus me perdoa. Eu disse, meu filho, Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Olhei para trás, nunca esqueço, fui-me embora. Um mês depois eu soube que ele estava com um amante numa moto. Entrou debaixo de um caminhão que decepou a cabeça dele. Ela escapou, ele morreu na hora. Eu rezo todo dia que Deus tenha dado a ele, no segundo da decepada do pescoço, que ele tenha dito, misericórdia, Senhor, eu pequei. Mas nós não podemos contar com uma coisa tão importante que é a salvação, deixar para a última hora. Não deixe. Você não sabe. Você não sabe. É tão rápido. E não sabemos se é hoje ou se é amanhã. Nós não sabemos. Não faça a bobagem de pensar que a longanimidade de Deus é sinônimo de semprenimidade. Ele vai ser bom comigo, faça o que eu quiser, pratique o que eu quiser, e Deus vai ser obrigado a me perdoar. Segundo lembrete, diga comigo, Deus cumpre as suas promessas. Deus cumpre as suas promessas. Ninguém impede isso. Ninguém impede isso. Jezabel e Acabe eram poderosos, intimidadores, porém pecadores. Acreditavam que estavam no controle das coisas, era o rei. Porém, quando Deus entrou em cena, eles viram que eram incapazes de evitar o julgamento. No livro de Daniel, capítulo 5, encontramos também outro rei, que pega os cálices e os objetos sagrados do templo e vai beber vinho com as prostitutas, até que aparece na parede uma inscrição, e Daniel foi chamado e diz, hoje vão tirar o reino de ti. No Novo Testamento, em 1 Coríntios 11, 27, Paulo diz, com relação à Eucaristia, portanto, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo, antes de comer do pão e beber desse cálice, porque aquele que come e bebe o corpo e o sangue do Senhor, em pecado, come e bebe a sua condenação. E essa é a razão porque entre vós há muitos doentes, fracos e outros já morreram. 1 Coríntios 11, 27 e 29. Infelizmente, a nossa tendência é nos compararmos. Ah, mas eu não sou como Elias. Deus me livre. Aliás, eu não sou como Acabe. Deus me livre, eu não sou como Jezabel. Não, padre, eu sou bom. Sou uma pessoa maravilhosa. Eu não mato, eu não estupro, eu não roubo. Não. Vou deixar minha conversão para amanhã. Santo Expedito dizia ao demônio pisando naquele corvo, amanhã não, hoje. Agostinho diz, quem deixa a conversão para amanhã, não se converterá nunca. Não brinque com Deus. Sansão brincou com Deus e os filisteus o mataram. Não se afaste dele por causa da sua teimosia. Deus é bom, mas Deus é justo. E quando a sua justiça finalmente chega, não há escapatória. Se você está duvidando disso, é porque você já está dormindo com o sonífero maligno de uma consciência que foi completamente envenenada pelo mundo, que diz que tudo é normal. Não é. Não é e nunca será, segundo a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.